Mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos falar um pouco aqui da como temos atuado nessa gestão do governo, nos últimos anos na Secretaria Nacional de Portos, no Ministério da Infraestrutura, e um pouquinho depois, se o nosso tempo permitir, um pouco de como enxergamos aqui a tendência do setor portuário nacional. Um pouco das nossas iniciativas em 2019 e 2022, ajustamos aí a portaria de arrendamentos portuários. Nossos portos eles são explorados por terminais da iniciativa privada, por meio de contratos de arrendamento. Então, editamos portarias de arrendamentos portuários, cuidamos de normatizar a arbitragem, relicitação, a política pública da cabotagem BR do mar, regulamentação dos portos da Lei 14.047, portaria da Guarda Portuária, de áreas não operacionais. Tratamos aí também da resolução da CODESA, foi uma concessão que fizemos, e uma desestatização, na verdade, seguida de concessão dos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, e também de uma agenda positiva no sentido de buscarmos aí a concessão dos portos de Santos, São Sebastião e Itajaí, processos que estão em andamento na Corte de Contas Federais. Em termos de governança, tivemos mudança de sede, implantação de programas de gestão, incentivos à capacitação, enfim, toda uma agenda em prol aí, de medidas de governança e administrativas para o setor. Também lançamos mão de um ousado programa de arrendamentos portuários, licitamos nesse período 36 novas outorgas, com investimentos associados em torno de 7 bilhões de reais. Também trabalhamos, como disse, na desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo, da concessão dos portos de Vitória, Vila Velha, Barra do Riacho. Temos aí 3 concessões em curso, já citei também aqui, São Sebastião, Santos e Itajaí. Nesse período fizemos 63 novas autorizações de instalações portuárias privadas, manejamos também 98 instrumentos contratuais e ainda temos aí 10 autorizações em curso aí, para endereçarmos ainda este ano. Ao todo, 219 ativos, com investimentos associados de 66 bilhões de reais. Também, numa outra vertente de investimentos, nas prorrogações antecipadas de contratos de arrendamento, também manejamos aí cerca de 85 ativos, com investimentos associados da ordem de 1,8 bilhões de reais. Na parte de gestão e modernização portuária, cuidamos aí de dar andamento no programa Porto Sem Papel, no programa futuro do setor portuário, na reversão de prejuízos das companhias docas. Nossas docas estavam deficitárias, hoje todas aí com saúde financeira boa. Cuidamos de ajustar as poligonais dos portos, criamos o Prêmio Portos Mais Brasil, delegação de competências, descentralização, portanto, das autoridades portuárias, um aperfeiçoamento nos convênios de delegação e um plano de equacionamento. Aí essa é uma agenda importante e cara para nós, que é o sistema de previdência dos trabalhadores portuários, o Portos. Estamos aí em vias de concluir esse ajuste e de um grande acordo com a previdência dos portos. E também, na parte de modernização portuária, ainda temos em implementação, daqui para o final do ano, janela única portuária, aquaviária, perdão, alguma regularização fundiária dos portos organizadas, a nossa agenda de sustentabilidade e melhoria na gestão dos portos. Estou tentando me entender aqui com a minha passada. Na parte de navegação e hidrovias, que é uma outra vertente da Secretaria, editamos uma política pública importante, a BR do Mar, já positivada em lei. Agora, ainda em final de regulamentação, há um decreto presidencial para sair, mais uma resolução da ANTAC, e teremos virado esta página.
buscando aí preparação para uma nova política pública, a BR dos rios. Eu já citei aqui a transformação dos nossos rios navegáveis em hidrovias, e também a busca de um plano geral de outorgas, visando aí concessões hidroviárias ou, enfim, parcerias público-privadas para a concessão ou para a administração de nossas hidrovias. Bom, no cenário aí de horizonte dos próximos anos, nós temos uma carteira com 141 ativos, com investimentos associados da ordem de 70 bilhões de reais. Isso já vamos dizer, realidade, são casos concretos que estão em análise hoje na Secretaria, sejam através de arrendamentos portuários, licitação de arrendamentos portuários, seja através de um programa de concessão de portos organizados, autorizações de terminais privados, ou prorrogações de contratos de arrendamento em vigor. Aqui está estratificado, na verdade, nós temos 39 ativos, esses são os contratos em análise, também com investimentos associados de 4,2 bilhões de reais. Continuamos com a agenda de gestão portuária, com o 5º ciclo de planejamento, revisão da portaria 574, que trata de índices de gestão e descentralização dos portos. Continuamos com a edição de Prêmios Portos Mais Brasil, uma versão mais atualizada. Busca por convênios de delegação nos portos organizados, em termos de atualização, buscando talvez aí um cenário para fazermos contratos de gestão com as autoridades portuárias, e ainda a conclusão da regularização fundiária dos portos em desestatização. Na parte de navegação, como disse, a conclusão da regulamentação da BR do Mar, isso talvez se estique a janeiro, fevereiro de 23, a BR dos Rios, Plano Geral de Outorgas, uma política para navegação de apoio no setor de energia elétrica, de energia eólica, offshore. Esse é um mercado muito grande, vai demandar muita atividade de apoio marítimo, e isso nos preocupa, seja na questão de frotas, seja na questão de treinamento de mão de obra, e também efetivação de conselhos aí, hidroviários, CONAHIDRO e conselhos hidroviários locais. Bom, falar um pouco aqui de como a gente está enxergando a agenda setorial, não é? O que nós temos à frente aí em termos da nossa realidade. Redução da burocracia. Burocracia é algo que nós não conseguimos vencer, ela volta, a gente busca reduzir a burocracia, quando nós vamos revisitar o assunto, está ela ali de volta, então ela estará sempre presente na simplificação de processos, na digitalização de processos, enfim, é uma agenda transversal e perene no nosso setor também. A questão de acessos, a racionalização de acessos, isso é fundamental, o desafio dos portos, né? Sejam acessos aquaviários, sejam os acessos terrestres, ferrovias, rodovias, fundamental para dar o fluxo, para dar a rotatividade, a necessária fluidez das nossas instalações, e aqui eu quero lembrar sempre que nós seremos desafiados a fazer mais com o mesmo. Nós temos dificuldades em prover infraestrutura portuária, um terminal para se tornar produtivo, um greenfield, ele demora aí de 5 a 7 anos, são muitas licenças, são obras, são burocracias, e em 5 a 7 anos nós podemos, se tivermos aí um vento soprando a favor, crescer 50%, 60% nas nossas demandas. Então, há todo um cuidado para mantermos níveis de eficiência no setor. E, na mesma linha, a questão da automação, incorporação de novas tecnologias, fundamental para dar ganhos de produtividade também por aí. A questão do planejamento, eu já disse aqui, vou repetir, né, um planejamento para além da poligonal do porto, trabalhando zonas de processamento de exportação, zonas de apoio logístico, enfim, atividades paraportuárias para fazer frente aí não só a dar valor agregado à logística, mas também para dar fluidez, para um espraiamento melhor na questão envolvendo aí
as operações portuárias e o planejamento espacial do porto. Também já pude citar aqui a economia do mar, nós temos aí energia limpa, transbordo, mercado offshore, tudo isso hoje para dentro do porto. Às vezes não é em terra esse trabalho, é um trabalho na água, são negócios novos que se avizinham a cada dia e que nos põem aí a nos desafiar, né, em termos de desenvolver aí, modelos de exploração, modelos que sejam sustentáveis, modelos que sejam economicamente viáveis, e sempre tendo em mente que o porto não é um fim em si mesmo, o porto tem por trás de si sempre geração de emprego, renda, enfim, uma atividade socioeconômica subjacente. E, por fim, novas relações. A gente tem um carinho muito grande pela agenda Porto-Cidade, é fundamental que haja harmonia entre o porto e a população. O porto não pode se virar para a água, o porto tem que se virar para a cidade, assim como o munícipe não pode enxergar o porto como apenas um elemento de externalidades negativas, né? Também uma agenda ESG e a busca de parcerias público-privadas, essa última desafiadora, nós temos que criar uma agenda republicana, entendemos que essa relação público-privada ela tem que se estreitar, e se a gente olhar para o retrovisor, se essas relações não foram tão republicanas no passado, nós precisamos enfrentar com regras de compliance, mas é fundamental que a gente tenha a viabilização de parcerias público-privadas no país. Bom, o que nós temos aí de tendências, né? E essa tendência ela não tem a ver necessariamente com políticas de governo, mas é algo que a gente enxerga como uma política de Estado, né? A busca por uma gestão portuária profissional, essa me parece essencial. Nós tivemos ganhos significativos nos últimos anos, é necessário que se mantenham gestores engajados, gestores especializados, gestores focados na atividade. Também o fortalecimento da autoridade portuária, fortalecimento das companhias docas, talvez uma nova descentralização, trazer para as docas a administração dos contratos de arrendamento, as licitações, as fiscalizações. A busca de um conselho de autoridade portuária diferenciado, mais nos moldes anteriores a 12.815. Aquela versão me agradava mais, particularmente, me parecia mais democrática. Eu acho que há espaço para buscarmos algo mais parecido com aquilo. Canal de acesso, nós temos realmente um problema de contratação de dragagens perenes. Hoje nós dragamos caro, pagamos caro pela dragagem, dragamos mal, porque não dragamos no momento adequado. Nós precisamos enfrentar isso. Talvez a melhor maneira, se não partirmos para a desestatização, seja fazer a concessão dos canais de acesso. Essa é uma agenda necessária e urgente. Também a busca por licenciamentos conjuntos, entender o cluster como um todo, corredores logísticos, enfim, buscar licenciamentos holísticos, né, em prol aí de obtermos maior celeridade quando licitarmos isso parcialmente em termos de terminais. Isso me parece também uma agenda necessária e urgente. E a busca por um modelo de exploração. Nosso modelo de exploração dentro do porto organizado continua ruim, a gente continua tratando de risco de investimentos, isso não é bom para o ambiente de negócios, nós precisamos dar respostas rápidas, nós não podemos nos dar ao luxo de virar as costas para investimentos que são urgentes, são necessários, nós não podemos nos dar ao luxo de demorar 1 ano e meio, 2 anos para aprovar um investimento que é líquido, certo e necessário. Bom, e quais são os nossos desafios, portanto, aqui? É uma busca por concessão de portos, me parece que esse é um caminho, volto a dizer, é uma agenda de Estado, penso eu que é uma agenda que deva ser mantida, talvez uma privatização de portos que não sejam estratégicos, também dando uma enxugada nesse portfólio de portos públicos, né? A busca por equilíbrio de contas, fundamental, como disse, um cenário de restrição fiscal, docas, autoridades portuárias não terão recursos financeiros da União para fazerem frente aos seus investimentos. Portanto, esse equilíbrio de contas é fundamental, e aqui é importante que a tarifa esteja bem aquilatada, que as receitas operacionais e patrimoniais do porto sejam condizentes com seus desafios, não só de OPEX, mas também de CAPEX do cluster portuário.
Políticas de incentivo à maior a utilização do modal aquaviário, isso também está em pleno curso, a gente tem a BR do Mar aí. A nossa matriz de transportes, ela necessariamente irá sofrer modificações. Quando entregarmos essas ferrovias de norte a sul, de leste a oeste no país, quando viabilizarmos a BR do Mar efetivamente, nós efetivamente diminuiremos a participação do modal rodoviário, traremos o modal rodoviário para distâncias mais razoáveis. Esse processo, na verdade, ele já começou. Se pegarmos as estatísticas e a participação ferroviária, principalmente nos principais portos, esses números já estão mudando, e esse é um processo que veio para ficar. Então, a tendência é, efetivamente, nós espraiarmos e termos uma matriz de transporte condizente. É sempre um desafio. O Brasil é um país de dimensões continentais, sempre será um desafio, mas vejo como um caminho já bem trilhado, sobretudo a questão de ferrovias, as questões de duplicação de rodovias e programas de dragagem que estão sendo postos aí à prova para recebermos navios 366, com uma agenda de concessão de canais de acesso. Enfim, vejo o endereçamento, vejo aí notícias boas nesse sentido. Manutenção das linhas de crédito, fundamental também, que tenhamos linhas de crédito, seja do BNDES, seja do Banco do Brasil, Caixa Econômica, para fazermos frente aí a investimentos setoriais. E aqui eu cito também o Fundo de Marinha Mercante, que recentemente ampliou a possibilidade de uso dos seus recursos também para obras portuárias. Sempre, sempre, sempre algo positivo, algo que viabiliza e que facilita investimentos no setor portuário. E o grande desafio, talvez, o ambiente de negócio. Nosso ambiente de negócio é complicado, nós temos muita judicialização. Na esfera administrativa também temos respostas muito lentas. Nós precisamos, efetivamente, trabalhar a questão de ambiente de negócios, trabalharmos reforma administrativa, reforma tributária, enfim, tudo o que for necessário, e buscar aí arbitragens, buscarmos aí solução de conflitos que sejam aí mais adequadas para o nosso setor. Em termos de perspectivas, eu acho que já falei um pouco disso na abertura do evento, mas nós temos aí crescimento econômico à vista, vamos virar aí PIBs positivos, nosso setor é alavancado em relação a isso, temos a abertura comercial com a OCDE, temos o setor de óleo e gás, né, o Brasil entrando em níveis de produção de OPEP nos próximos 10 anos, temos uma redistribuição da matriz de transportes, também já falei sobre isso, né, e novos negócios aí para dentro do porto. Tudo isso, somado, é um verdadeiro desafio. Isso vai nos demandar imensamente as nossas estruturas portuárias, e talvez seja sobre isso que nós tenhamos que, hoje, que refletir, mas que num futuro bem curto aí, nos debruçarmos para resolver esse bom problema, eu repito, um bom problema para o setor, que é, sobretudo, pujante. Eu fico por aqui, meu tempo estava esgotado, espero não ter esgotado muito o meu tempo, e agradeço imensamente a atenção de cada um dos senhores. Muito obrigado.